Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um Periferia no Ar. Eu sou Bielo Sante, o apresentador mais bonito da sua quebrada, e hoje eu tô com uma das mulheres mais incríveis que eu tive o prazer de conhecer, que na verdade me conhece desde a infância, tá ligado? E, mano, é uma mina que é muito batalhadora, tá ligado? Que é um maior prazer, uma honra trazer ela aqui pra trocar uma ideia comigo. É pedagoga agora, certo? De formação, inclusive, a gente vai retratar um pouco disso. Mãe solo, cria seus meninos aí. Rafinha, um salve, moleque. Um salve, Heitor, aí pra você também. E hoje ela tá aqui pra trocar um papo comigo. Samira Lima, satisfação. Obrigada, Gabriel. Tô muito honrada de estar aqui. Fiquei até emocionada com suas palavras. Tô muito feliz mesmo de estar representando aí as minas da nossa quebrada e tantas outras, né, de outras quebradas que estão aí numa luta no dia a dia para criar os filhos e vencer na vida, né? Podemos dizer. Acredita, Sami. Sami, quem conhece a sua história, tá ligado? Vê o quanto você é uma vencedora, mano. E não porque pelas coisas que você já realizou, pelas coisas que você já conquistou, que seja uma formação, que seja os seus filhos, a educação que eles têm, mas a mulher que você é, mano, a metamorfose que se transformou ali. E, mano, como as pessoas têm um carinho por você e as pessoas que não gostam de você, às vezes depois se deparam com a realidade e falam assim, porra, mano, por que eu não gosto dessa mina? E depois vê que a Samira é uma coisa extraordinária. E antes da gente começar a falar do que a Samira faz, do que a Samira representa, eu queria que a Samira começasse a contar um pouco da infância dela, de onde ela nasceu, como que começou a Samira ali. Eu nasci no centro de São Paulo, morei boa parte da infância lá com a minha mãe, meus irmãos e um padrasto. Depois de um tempo a gente saiu do centro, morou na Zona Norte, moramos em interior de São Paulo. A minha infância basicamente foi tratada ali no centro, com a minha mãe e meus irmãos. Minha mãe não trabalhava fora, né? Aliás, ela trabalhava num prédio comercial como zeladora. Então, dentro desse prédio onde ela trabalhava, ela também conseguia cuidar de mim e dos meus irmãos. Faleceu muito cedo, aos 42 anos, né? Foi cometida por leucemia, mas foi uma mulher muito batalhadora, cuidou muito da gente. E a gente rodou muitos lugares, já morei em pensão, já morei, que fala cortiço, né? Uhum. Até a gente conseguir chegar ali na Zona Leste. Uhum. Você, pra gente até, porque aqui é uma conversa, então sinta-se livre, é uma entrevista informal, então, tipo, a gente tem que quebrar as coisas, às vezes parece uma ideia muito formal, mas é super tranquilo, Sam, então tenho certeza que você vai desenrolando aí no decorrer, às vezes a gente vai soltando um pouco. E dentro disso, eu vou me aprofundar ainda mais. Tá bom. Pô, quem pode falar melhor do que você da sua mãe? Isso. Eu acho que não tem como. Sua mãe, representa um pouco mais sobre ela, então. A minha mãe, eu fui a primeira filha, né, de um relacionamento que não deu certo. Logo ela conheceu o pai dos meus irmãos, ele que me criou até mais ou menos uns 10, 11 anos de idade, que foi quando eles se separaram. Minha mãe sempre trabalhou, sempre foi uma mulher independente. Eu lembro que ela estudou até o 4º ano, mas ela sempre teve uma preocupação de a gente chegar da escola, fazer um caderno de caligrafia, nos ajudar com o dever de casa. Eu posso dizer assim, uma mulher extremamente batalhadora. Ela é uma referência para mim como realmente mulher e como mãe, né? Porque a gente passou muitas dificuldades, principalmente quando minha mãe se separou. Ela perdeu, assim, em questão financeira mesmo, imóvel. A gente foi morar em pensão, a gente passou muitas dificuldades. Eu olhava meus irmãos para minha mãe poder ir trabalhar, ela trabalhou como cuidadora, serviços domésticos. Então, a gente sabe como que é você ver sua mãe ali, às vezes, segurando muita onda, engolindo muito sapo para poder criar os filhos, porque o serviço doméstico, ele enobrece, né, quem o faz, porém ele não é reconhecido. Então eu sei quantas coisas a minha mãe teve que passar para poder não deixar faltar nada para mim e para os meus irmãos. Infelizmente ela, como eu já disse, ela foi muito cedo, né? Mas Dona Damiana, Ana, né, mais conhecida pelos amigos, foi uma mulher muito forte, um exemplo de vida assim para mim. A Samira, ela começa a desenvolver mais a vida dela, a buscar os sonhos dela.
e ela vai lá pra Rua 5. Como que foi ali o primeiro contato com a Rua 5? Como que você encontrou aquele lugar, que é onde você mora até hoje? Como a gente tinha essa ligação, né, em cortiço, houve um projeto do governo que era desativação de cortiços. A princípio, a minha mãe se inscreveu, foi selecionada por uma carta de crédito, conseguiu dar um início à compra desse apartamento onde eu moro hoje. Só que, infelizmente, a gente mudou numa semana, na outra ela faleceu. Então, pelo certo, nós perderíamos o apartamento. O corretor da época deu uma força, né? Como eu já ia ficar de maior logo. Ficar de maior não, ficar maior de idade, né? Como eu ficaria maior de idade logo, ele deu uma força como se eu estivesse comprando um apartamento. Tanto que tá no meu nome, eu pago até hoje. E ali foi o meu primeiro contato, né? Então foi um pouco difícil, porque foi um lugar que eu tinha acabado de me mudar. E logo eu tive uma perca significativa, né? Porque eu perdi o pilar da minha família, que era a estrutura, que era minha mãe. Isso daí foi em que ano, mais ou menos? Foi em 2008, se eu não me engano. Você era muito pequena, nem... Então, assim, foi uma passagem muito breve a dela, né? Então, foi muito difícil entender também o que é cuidar de uma casa, as responsabilidades financeiras, porque logo o pai do meu irmão mais novo levou ele, o do meio foi embora também e eu fiquei sozinha. Só que naquela época eu também me considerava uma criança para estar sozinha, Você era né? jovem, mano. Eu entendia da vida, mas eu não entendia nada da vida. Se você consegue me compreender. Eu sei. Então, assim, foi muito difícil esse primeiro momento, porque eu perdi a mãe, tive um quadro muito sério de depressão. Aí logo comecei a pegar amizade com algumas pessoas ali do prédio, que foram me ajudando, que percebia que eu não saía, que às vezes eu não levantava, que eu não comia. Olha, tudo bem? Vamos aqui fora com a gente. A Rosane, a Michele, a Kelly, né? Que são pessoas que você também conhece. Sim. Sua mãe, Sandra, Topete. A Selma, que é minha vizinha e hoje é minha comadre também. Então, foram pessoas muito importantes nesse primeiro momento, sim, numa forma de me acolher, né? Porque quem conhece essa fase da minha vida sabe que não foi uma fase também muito legal. Tive alguns problemas, né, com bebida. Não conseguia, né, me concentrar em pensar num futuro. Eu não enxergava um futuro para mim, né? Porque eu já pensava, não tenho um pai, perdi a minha mãe, o que vai ser de mim? O que vai ser esperado? Quem vai me ajudar? Porque ao mesmo tempo que você tinha ali aquelas pessoas, eu não tinha ninguém, né? E é diferente quando você tem uma família ali para te auxiliar, te apoiar, te mostrar caminhos, do que quando você vai aprender esses caminhos no mundão. Porque não tem a mesma solidariedade, não te olha com o mesmo amor, não te trata da mesma forma, né? Que seria com uma mãe ou com a família. Então, foi uma fase muito difícil, eu apanhei muito da vida, passei muita necessidade, muito aperto, até eu começar a entender como me virar, onde eu vou buscar um trabalho. Esse foi um período muito difícil, mas também foi um período muito importante para o meu crescimento. A Samira, nesse momento em que você fala que você vai começando a se desenvolver ali, e aí você é muito jovem. Então, eu lembro muito bem. Rolava um julgamento sobre você lá no prédio, tá ligado? E é mó fita, e tipo assim, hoje olhar pra Samira, tá ligado? A história dela, por isso que a gente era criança, mas, pô, a criança, ela é curiosa, né? Sim. E aquele prédio, pô... Rua 5 ali, o primeiro prédio cheio de fofoqueiro. Mas tá ligado, várias famílias do bem, cresci lá também. Mas às vezes as pessoas, elas têm aquilo do sentimento de julgar o próximo. Exatamente. Eu julgo a quem, mas eu não me olho. Criar um estereótipo, né? Sim. Eu já tive vários estereótipos. Maloqueira, cuidado com o marido perto de mim. Que são coisas que nem fazem parte do meu feitio, nem do meu caráter. Sim. Porém, eu cresci nesse período, né, vamos dizer, carregando esses estereótipos, essas marcas, esses julgamentos, esses apontamentos, que em alguns momentos me faziam ficar triste, mas em outros me faziam mostrar o contrário, entendeu? Você acha isso de mim? Eu vou te mostrar que é diferente, né?
independente, tentar viver sem me absorver a opinião dos outros. Isso daí não é fácil, é uma coisa que é muito difícil, principalmente quando você eu me considerava, você era muito né, jovem, uma mano. menina de 17, 18 anos. Então, assim, você viver com esse estereótipo. E outra, as pessoas não acreditam mais em você. Porque a partir do momento que eles veem ali que você não tem um pai, uma mãe, você tá sozinha, não vem um futuro. Seria mais fácil me ver à beira da marginalidade, ou me ver tendo vários filhos sem poder cuidar, desempregada, ou prestando sempre trabalhos de terceiro setor, podemos dizer assim. Sim. Então, assim, isso daí foi uma coisa que sempre eu acho que foi meio que esperado, né? Eu acho que muitas pessoas não esperavam que hoje eu teria uma formação, que os meus filhos seriam bem criados, que eu conseguiria manter minha casa. Eu acho que isso eu não acho, eu tenho certeza que não era algo esperado. É o dito popular. As pessoas te olham e falam, achei que você ia dar errado. Exatamente. Isso que é foda. Exatamente. Isso foi também no processo, você como uma mulher, que aí já tem o julgamento por ser uma mulher. Exatamente. Uma mulher preta com filhos. E eu já vou voltar nisso, mas só reconhecendo essa fala, foi quando a minha mãe, ela faleceu, as pessoas olharam, são sete filhos. A mulher faleceu, amigos meus olharam na minha cara, olharam na casa do Luri, da Bia, mas achei que vocês iam dar errado. Exatamente. Já é o esperado, né? É o esperado, principalmente por nós sermos periféricos, sermos pessoas pretas, né? Muitos de nós dependemos da educação pública. Então, já é meio que... A gente já é meio condicionado a não procurar ocupar cargos, ocupar funções que, pela sociedade, não são para nós. É isso. Entende? Essa é a realidade. Essa é a realidade. E dali, a Sami, ela começa o processo de vida dela, vai vivendo da forma como está vivendo, com julgamentos, fazendo o seu corre, buscando o seu pão de cada dia. Entra na história dela o Rafinha, mano. Quando que você descobriu que tava grávida, primeiro filho, como é que foi pra você esse processo? Eu sempre comentava assim pras pessoas, quando eu perdi minha mãe, que eu queria muito ter um filho. Não sei se que naquele momento era porque eu queria ter algo pra me dar uma perspectiva de vida, mas logo aconteceu. Em 2009 eu engravidei, né? Minha mãe faleceu em 2008, então em 2009 eu engravidei. Conheci o pai do meu filho, tivemos um breve relacionamento, engravidei. Ele veio a falecer durante a minha gravidez, né? Sumiu, depois de algum tempo eu descobri que ele morreu no período ali que eu estava grávida. Também não fui atrás de nada, registrei o Rafael sozinha, crio até hoje. Mas naquele dia que, assim, eu descobri que eu estava grávida, minha vida mudou totalmente. Eu vi que ali já não era mais eu, teria alguém que iria depender de mim, que todas as coisas ali que eu fazia, que se desse certo ou errado ia repercutir somente para mim, já não seria mais dessa forma. Que qualquer decisão que eu tomasse, eu ia precisar de ter atenção, que aquilo não ia refletir somente em mim, né? Já ia existir uma outra pessoa que também já não teria o pai presente. Então, eu seria o pai e a mãe. O pilar, né, dele. Então, isso daí me abriu os olhos para muitas coisas. Já fez eu criar uma responsabilidade maior de trabalhar. Foi quando comecei a trabalhar como copeira, não deu muito certo. Entrei no ramo de trabalhar de diarista, que foi um grande período da minha vida, foi trabalhando em serviços domésticos, como limpeza, faxineira, diarista. E o Rafael, ele foi um objeto de transformação mesmo para mim. Foi um presente de Deus. E eu não imaginaria a minha vida sem ele, né? Porque ele veio mesmo para me mostrar o que é o amor, fazer eu enxergar como realmente mãe, né? Ali eu vi realmente o que a minha mãe sentia por mim, pelos meus irmãos, a força de vontade, a vontade de vencer, de lutar, de não desistir. E a gente passou muitas coisas juntos, né? O Rafa sabe. Meu grande companheiro. Moleque é zica. Ele é. Salve, Rafinha, parceiro. Ó, você vai vir aqui fazer uma visita, daqui a pouco nós vai gravar algumas coisas, porque esse menino assim, o Rafinha, você já falando desse, já tá aí, ó, se emocionando. Ele é um grande companheiro, um filho maravilhoso.
que realmente só veio pra trazer mesmo coisas boas pra mim. Tenho Sim. certeza disso. Não, e a gente tava aqui nos bastidores. Escuta essa ideia, e sua mãe, quando ela pega no seu pai, é pro seu bem, mano. Rafa. Mas a gente tava aqui falando nos bastidores, porque ele é um menino, tipo assim, muito autodidata, quer fazer tudo e... Sim. A gente tá falando da geração, ele os quer meninos se desenrolar. querem... Você viu, ele cola lá a placa no prédio, leva o lixo por tanto, vou no mercado, Sim, me paga tanto. ele é desenrolado. É. Tipo assim, ele é uma criança que tá na geração dele, mas ele parece com a geração minha, do Cabeça. Sim. Que foi meninos que ele viu também, E eu né? acredito também que quando você é criado somente pela sua mãe, e acompanha todas as coisas que a gente vive lá dentro de casa, porque eu não posso dizer que a gente, né, viveu e vive mar de rosas, porque a gente passa dificuldade, a gente, né, sofre ali as coisas do dia a dia, dificuldade financeira, e tudo isso que a maioria das famílias vivem, né? Sim. Então, eu acho que isso também fez o amadurecimento dele, talvez ser até mais precoce. Claro que ele é um menino que brinca, que sai, que se diverte, mas eu acho que ele tem esse olhar, porque ele sempre fala pra mim, ai mãe, quando eu trabalhar, você não vai precisar de ter 2 empregos, você vai ter um só. Ai, quando eu trabalhar, você quer viajar pra qual lugar? O que você tem vontade de fazer? Então, eu vejo que ele tem Ele já sonha... esse cuidado, essa preocupação. Se ele vê que eu não chego num dia, não tô muito legal, daqui a pouco, ai mãe, fiz uma jantinha pra você. O Heitor é da mesma forma. Então, assim, eu acho que as nossas vivências também fazem eles terem esse olhar diferenciado pra mãe. Sim. E nesse processo que já puxou, Heitorzinho também, ó. Um beijo aí, certo? Vai vir aqui também, certo? Pra conversar com a gente. Tem que ficar grandinho. Mas nesse processo também você teve o Heitor. Isso. E o Rafinha já era um pouquinho mais velho. Isso. E aí, como que foi essa relação? Porque ele já tem um cuidado com a mãe. Exato. O irmão mais velho. Então, Exato. eu já vi vídeos de você postando. Quando ele... o bolinho de aniversário é uma coisa, ele é muito emocionado. Sim. E o irmão dele, o carinho... Conta um pouco dessa relação dos irmãos, assim, né? Eu engravidei do Heitor, o Rafael tinha por volta de uns 7 anos. Também uma gravidez não planejada, posso dizer, né? Uma pessoa que eu já havia tido um relacionamento desde a infância, nos reencontramos na fase adulta, nos envolvemos, tive um filho. Também uma maternidade solo, né? Apesar de receber uma ajuda financeira. E o Rafael, nesse momento, o primeiro momento foi um lancinho meio de ciúmes. Mas logo que o Heitor chegou em casa, ele despertou aquele cuidado. Não posso dizer que não brigam, porque hoje, né, o Rafael com 14, praticamente, o Heitor com 7, tem aquele conflito. E eu falo que sempre o mais novo se desenvolve muito porque tem um espelho do mais velho, né? Tu já vai aprendendo. Vai aprendendo, já quer ir pra rua. Se o irmão joga, quer jogar. Se o irmão veste uma roupa num estilo, quer acompanhar. Apesar da diferença, né, significativa de idade. É o espelho, é o espelho. Então, assim, o Rafael também, ele é um parceiro na questão do Heitor, porque ele me ajuda. Às vezes eu vejo ele lá puxando a orelha do Heitor. Olha, Heitor, não é assim e tal. Tô te dando esse sermão porque você é desse jeito. E o Heitor, às vezes, recebe de uma forma boa, como às vezes também não recebe, porque a gente sabe como é o relacionamento de irmãos também, né? Porque irmão, você não busca um copo de água pro seu irmão, mas né? Eu li algo assim, mas eu dou o meu fígado pro meu irmão, né? Eu mato e morro pelo meu irmão, mas eu não tenho coragem de pegar uma água e servir pra ele. Isso é verdade. Porque esse é o relacionamento dos irmãos, né? É o seu primeiro amigo, eu acho, e o seu primeiro inimigo também. Então... é muito louco isso. Mas, num geral, assim, eles sempre estão procurando estar unidos. Um se preocupa com o outro, um defende o outro, sabe? Às vezes eu vou dar uma bronca no Rafa, o Heitor fica chateado. Se eu dou uma bronca no Heitor, o Rafael fica meio chateado comigo. Então, é nesses pequenos cuidados que a gente vê que realmente é um amor, né, de irmãos, que nada é maior do que isso. Independente das brigas, das murrinhas deles lá, o que fala mais alto mesmo é o cuidado, o amor que um tem pelo outro. Aí a Samira, nesse processo como mãe, foi, buscando também, né? Tenho filhos, perspectivas de vida. Exatamente. A Samira começa a estudar, mano. Exato. E foi fazer pedagogia, mano. Exatamente. Por que você escolheu a pedagogia e tal? Muito a nossa história. Eu tava trabalhando de limpeza, né, num lugar, e
eles falaram assim pra mim, se você voltar a estudar, a gente dá uma oportunidade na recepção. Sempre as pessoas falavam assim pra mim, você conversa bem, volta a estudar. E aquilo foi ficando bem latente, né, pra mim, porque eu falei, eu tenho 2 filhos agora, é uma responsabilidade enorme. Você sabe que a gente trabalha nesses serviços, o salário não condiz ao tanto que você trabalha, porque, olha, quem trabalha num trabalho doméstico, fazendo limpeza, qualquer assim, merece aplauso, porque é um trabalho puxado, cansativo, pouco remunerado e não valorizado. E isso foi, para mim, falei assim, vou voltar a estudar. Concluí o ensino médio, eu já estava grávida do Heitor. Foi quando eu comecei a colar lá com o pessoal do Cine Quebrada, né? Comecei a fazer parte mais de um projeto dentro da comunidade. E o projeto, ele abriu os meus olhos na questão da cultura, da educação, como objeto de transformação, né? E também a questão dos movimentos dos negros, para que a gente tenha o direito de ocupar vários outros lugares, né? A gente não precisa estar preso ali dentro de trabalhos ou braçais ou domésticos. E trabalhar com a comunidade realmente foi o que fez eu despertar para a área da educação. E também o exemplo assim, da minha comadre, da Selma, a irmã dela, foram um espelho para mim, na questão de decidir, né, ser professora. Mas o Cine, assim, para mim, ele foi ponto... Eu esqueci a palavra que eu queria falar, desculpa. Foi uma parada, tipo, crucial na sua vida. Crucial, o Cine foi crucial. Um divisor de águas. Foi um divisor. Também. Estar ali trabalhando para a comunidade, dentro da comunidade, né? Porque o Cine Quebrada, quem não sabe, faz um trabalho maravilhoso. Gerem o Espaço Cultural Cine Quebrada dentro do nosso bairro, onde oferece acesso à cultura, educação, esporte, lazer, cinema, né? Então... É impossível eu falar sobre a minha história e não mencionar o Cine. E ali eu tive muito apoio também dos meninos. Comecei na área da pedagogia. Quando eu comecei realmente a estudar, eu descobri que ali é o meu dom, é o que eu nasci para fazer. Eu nasci para ser professora. E eu não me vejo fazendo outra coisa. Porque realmente eu acredito que a educação me salvou, me transformou. Entendeu? Mostrou para mim que nós somos capazes de alcançar os nossos objetivos. Sim. Essa parada, assim, da educação, as pessoas, muitas pessoas, elas não levam em conta porque a educação lá atrás foi nos tirada. Existiu uma lei, né, na época da escravidão e tal, que os negros, eles não podiam estudar, mano. Então tem aquela parada, né? Exatamente. O conhecimento vos libertará, né? O conhecimento é poder. Exatamente. Então, são várias situações que acontecem nesse estilingue de vida que não nos permitiram alçar voos. E aí, quando a gente começa a alçar voos, quando as coisas vão começando a mudar... Já vem de uma questão histórica, entendeu? Né? E aí, a gente vai começando a entender o passeio e vai começando a pegar mais ainda a visão. Então, quando você fala muito nessa questão da educação, eu vejo muito Rosilene em você, que é a passagem que minha irmã fala que quando minha mãe estava... Eu não lembro, eu era muito pequeno quando eles estavam realmente passando necessidades e tal. Eu não posso falar que eu passei necessidade, longe de mim. Porque eu não entendia, né, o que era necessidade. Mas minha irmã fala que minha mãe, na época, ela, tipo... Naquele bagulho perturbado, assim, de não conseguir dar do bom e do melhor pros filhos. O básico. Ela joga a Bíblia na parede, assim, depois ela percebe aquilo, mano, eu vou estudar. E o meu professor Ronaldo, inclusive, salve Ronaldo, ele deu aula pra minha mãe lá no Guerra, ela se formou também lá no processo do EJA, né? Do EJA, eu me formei no EJA então, também. Minha mãe fez esse processo aí também, se formou depois no ensino médio e fez a faculdade de pedagogia, onde ela se formou, trabalhou, enfim, fez a trajetória dela. E essa questão da educação foi o que é uma passagem muito grandiosa pra gente, inclusive pros Santanas, que a educação ela vai te dimensionar para outros cantos. Não que a educação é sinônimo de que você vai ficar rico. Não, mano. É de você não ser manobrado pelo sistema. É a liberdade, tá ligado? Da mente, né? Para mim, isso. De não ser manobrado pelo sistema. Exatamente. A educação ela não é só essa representação financeira. Para mim, é a representação mesmo de liberdade. Sim. De pensamento. Porque...
não é te robotizar, né? Quando você começa a buscar informação, conhecimento, você tem o pensamento crítico, exatamente. Você pensa por si, você consegue trazer também para os seus pensamentos as vivências que você tem no seu cotidiano, né? Porque isso também é uma coisa muito louca, porque cada um vai receber as coisas de uma forma, porque vem de acordo com a sua vivência, com as suas experiências, com as suas individualidades. Então, isso daí é uma coisa, é muito único para cada um de nós, né? A educação, a cultura, trabalhar com isso para mim é uma honra, eu me sinto honrada, porque para mim ser um mestre, ser um professor é uma posição mais honrada que eu acho que alguém poderia ter no âmbito profissional, porque nenhum profissional se forma sem um professor, né? Sim. Então é uma profissão para mim que eu tenho a honra hoje de poder dizer que eu sou uma professora. E formada recentemente, parabéns aí, ó. Obrigada. Pesado brabo. Depois de toda essa trajetória, são 4 anos, mano. 4 passando anos. ali por processos de estágios ali. Porque Cine Quebrada, ele complementa com uma ideia de um estágio. Exatamente. Que você vai conhecendo mais o campo. Exatamente. Como que é pra você hoje também, falando um pouco a experiência dentro da sala de aula hoje? Ali, cuidando, vendo o desenvolvimento das crianças. Sim. Porque... quando você precisa, a pedagogia, mano, a pedagogia é o ciclo 1, mano, é o desenvolvimento é a formação do caráter da criança. Eu tô atuando na educação infantil, né, tô por volta de 1 ano e meio nessa instituição que eu trabalho hoje, e é um presente. Eu acho que desde quando eu comecei, eu tô sempre ali auxiliando o berçário 1, que eu comecei lá como professora auxiliar, que eu ainda estava em processo de formação, né? Então, eu não assumia uma sala, eu auxiliava. Mas tinha toda, assim, uma liberdade de trazer vivências. Sempre gostei de estudar coisas novas, educação antirracista, tentar introduzir isso dentro do âmbito. Mesmo que as pessoas às vezes pensam, nossa, berçário 1, tudo isso? Sim, berçário 1, tudo isso. A gente consegue trabalhar a literatura, a gente trabalha o movimento, a gente trabalha a coordenação motora. Às vezes o bebê chega ali... Ele não tem ainda o desenvolvimento motor. Daqui 2, 3 meses você já vê aquela criança que não sentava, ele senta. Através de uma atividade ele vai começar ali a engatinhar, a andar. E todas essas coisas, né, elas dentro da educação infantil, porque às vezes as pessoas acham que a educação infantil é só cuidados. A criança vai lá, a gente vai trocar fralda e cantar musiquinha, mas dentro de tudo que é feito, todo o trabalho, todas as propostas, existem uma intenção, uma finalidade, nada é feito à toa, né? Então, assim, é um trabalho, eu acho que durante a primeira infância, um dos mais importantes que tem. Eu vi esses dias um status de um colega também de profissão, que ele fala, a educação infantil é talvez mais importante que a formação numa faculdade. Só que vocês ainda não estão prontos para essa conversa. Isso é verdade. E é verdade. Isso é verdade. E é total verdade, porque ali são os anos iniciais, né? Onde a gente trabalhamos de forma lúdica, mas trabalhamos literatura, musicalização, desenvolvimento, trazemos cultura para a vida de muitas crianças que às vezes não têm acesso dentro de casa a um livro, uma contação de histórias, né? Então é muito importante essa questão. A criança, ela é... Como é que é o nome da palavra? Ela é destituída de tudo, ela é inocente. E essa questão de aprender, da formação do caráter, tudo é ensinado por nós, os mais velhos, né? Os detentores do conhecimento até então. Então, esse processo, como você... Mano, essa frase foi muito bigode que você falou agora, foi muito foda. Porque nesse processo, mano, você começa a entender de fato, quando você se aprofunda mesmo, isso nos conceitos filosóficos, que são pensamentos de lá de trás, que hoje também são filósofos com pensamentos atuais. Esse processo de instauração mental ali, do processo, ó... O passinho é esse, criança. Bebê, o passinho é esse. Então, ali, você vai formando ali, ó. E quando ela crescer, diante daquele conhecimento passado, ela vai de acordo com o que... Gera vários interesses, vários gatilhos. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É que nem aquele processo, tipo assim... As memórias afetivas também, que a educação infantil também traz, né? Sim. As memórias afetivas na questão que você fazer ali uma rodinha de história, você trazer uma musicalização para a criança. Sim, sim. Então, são
coisas que você está introduzindo na educação infantil, mas também lá na frente vai surgir momentos que essa memória afetiva vai ser despertada, Sim. né? Então, eu acho que para mim a educação infantil é um dos pilares E eu digo que, dentro da educação. E essa parada das creches, né? Só quem foi de creche sabe, vai entender, né? Eu fui de creche, a vida toda, né? Assim, no processo da minha mãe, professora pedagoga, né? A minha irmã, hoje, Sam. Então, tipo assim, no processo eu lembro de boas coisas, assim. Lembro quando eu fiz peças de teatro, tipo assim, na creche. E aí eram umas coisas muito loucas, Papai Noel, sabe? Você vai entendendo aquilo e você com contato com outras crianças também, você vai desenvolvendo. Tem pessoas que preferem não criar os filhos dentro da creche. Exatamente. Às vezes por opção própria, às vezes porque o mundo também tá de uma outra forma, mas é importante o processo de toda criança passar por esse lugar. Eu acho também. Que a creche, ela é magnífica, ela é o todo, é onde a criança se conecta com o mundo, é aquela concepção de entender quem é o meu eu. Eu lembro bem assim, no processo de indo pra creche, quando a Sandra tava levando eu, Luiz, Gabriela, assim, pra guardar-chuvinha, então vamos. Eu amarrando o tênis, e eu aqui, falando, mano, eu sou uma criança. E depois que eu vim brisar nisso, assim, mano, eu sou uma criança, tá ligado? E, tipo, você começa a entender. É uma brisa muito louca. Tipo, mano, como é que você entendeu que você era uma criança? E é o seu primeiro contato ali com a sociedade, Sim. fora do seu âmbito familiar, né? Saca? De viver de sociedade, né? Que existem também ali os combinados dentro da vivência, nas salas de vivência. Existem os combinados. Então, já é um dos primeiros ali acessos que você tem amizades. A amizade, a ética para viver em sociedade, que você tá ali dentro da sala de vivência. Então, você já tá ali com o combinado. Pode morder o amigo? Não pode. Não. Entende? Pode brigar pelo brinquedo? Qual a importância do compartilhar? Então, ali também já é entende? Um preparo para uma vivência social fora do seu ambiente familiar. Foda demais. Isso é muito foda. Pô, e nesse processo, assim, através da educação, o que a Samira hoje, pedagoga, né? Porque aí também a gente fala... teve uma geração, teve outra geração, exato. Hoje é outra geração. Mano... Vão se criando gerações, né? O mundo vai mudando. Isso mesmo. As crianças vão evoluindo de uma forma... Hoje, tipo, no meu tempo que eu falo, era brincar na terra, comer terra, ir parquinho. Hoje o bebê, ele já tá aqui mexendo no YouTube. Como que você enxerga isso? Que a criação... Acho que ainda a criação do Rafinha, né? Porque o Rafinha tá com 14 agora. Pra 14. Pra 14 anos. E pros meninos pros 14 da minha idade... As crianças eram uma outra geração, hoje tem a tecnologia. Como que vocês veem essa relação das gerações? Minha opinião, né? A tela hoje assim, às vezes é uma forma, desculpa se alguém vai se ofender, meio de negligenciar, né? Porque é muito mais fácil você pegar um celular e entregar e fica aqui quietinho um pouquinho com o celular. Claro que também não é fácil, tem hora que a gente tá super atarefado e precisa, vamos supor, fica aqui um minutinho que eu preciso de fazer coisas. Isso daí também eu não posso ser irresponsável de dizer que não acontece, né? Mas em alguns momentos um pouco negligência, porque às vezes as pessoas terceirizam, fica ali no celular, do que você criar um momento para você ler uma história com seu filho, às vezes você acompanhar as crianças mais velhas, um caderno, o que você precisa de fazer, um trabalho de escola. Então, eu acredito assim, a tecnologia ajuda muito, só que para mim, na minha opinião, para bebês, crianças, bebês, eu acho que não é interessante. Para mim, eu não vejo assim uma coisa tão interessante. Acho que você trabalhar uma forma mais lúdica, leitura, musicalização, sem ter tanto o abuso das telas, eu acho que seria mais interessante, né? É uma parada muito louca, né? A gente chega também, a gente falando muito desse processo de educação, a gente falando de criança, a gente falando dos seus filhos e tal, a gente chega no momento do programa que eu acho que vai casar com esse momento. Sim. A gente pede pro convidado ou pra convidada uma música que represente a história dela. E aí você mandou Meu Filho, Minhas Regras, Visão de Rua. Isso. E aí eu vou parafrasear aqui, eu acho que pode ser até o começo da música. Há 5 anos e alguns meses atrás por aí, conheci um cara que até pensei que fosse certo pra mim. Há indiferenças nessas horas passa sem perceber, pra dizer só o tempo, se eu soube ou não escolher.
Sou Dinadi, a personagem central dessa história. Por que essa música é tão importante pra você? Eu fui apresentada ao movimento hip hop por volta de uns 10 anos de idade. O primeiro rap que eu escutei foi Soldado do Morro, MV Bill. E mexeu muito comigo numa questão muito íntima, muito particular. Primeiro pela representação que o rap tem, né, dentro do movimento hip hop, porque a gente sabe que existem outros elementos, não só a poesia cantada. Mas aí, durante a minha trajetória, o rap ele fez muito parte da minha vida, né? É o que me dá um gás, que me condiciona. Eu me enxergo muito nas letras. Visão de Rua, pra mim, sou fã. Dinadi Eterna, né? Que já descansa no braço do pai. Essa música, pra mim, ela representa muito a questão da maternidade de solo. Quando ela fala também, eu quero ver o meu filho crescer. Aí você que só quer me fazer o mal, vou dizer que não há, além de Deus, o que me faça parar. Não há derrota que derrote alguém que nasceu para vencer. Para mim, mostrou que não importa os empecilhos que vão vir, as barreiras, nada vai atrasar a vitória de quem nasceu para vencer. E essa música, ela toca no meu coração porque ela fala muito sobre as dificuldades que ela teve ali para poder criar o filho, as coisas que ela teve que passar, engolir muitas humilhações, pelo menos para poder levar um arroz e um feijão para dentro de casa, e de saber, às vezes, que talvez o pai tá numa boa, tá até numa situação até melhor, né, mas você sabe que ali é você e seu filho. Então, assim, o rap, pra mim, ele alívio a minha alma, eu posso dizer. É um combustível. E essa música, ela fala muito no meu íntimo mesmo. Eu tenho até uma tatuagem com o título dela, em homenagem quando a Dina faleceu. Então, essa música representa muito minha história de vida. Que ela mostra que tudo que eu passei, tudo que eu fiz, hoje teve um objetivo de tudo aquilo ali que aconteceu lá atrás, hoje serve de combustível para mim. Todas as vezes que algo ruim acontece, ou quando eu penso que eu não vou conseguir, eu lembro tudo aquelas coisas que eu tive que superar. Perder a mãe, violência, rótulos, né? As pessoas me julgarem sem me conhecer. Porque é muito fácil você olhar uma pessoa e você falar assim, é isso, é aquilo. Mas você conhece a história daquela pessoa, você sabe de onde ela veio, para onde ela vai, você sabe tudo que ela passou. Quando ela estava ali passando necessidade, você estava onde? Tipo assim, sabe? Então é muito fácil, às vezes, você julgar sem conhecer. E é o que você falou. Aí depois, quando tem pessoas que passam a me conhecer minha história, a pessoa fala, poxa, caramba, te admiro pra caramba. Sabe? Então, é basicamente isso, essa música pra mim. Ela fala muito da minha trajetória, eu me identifico muito com Dinadi, né? Então, quem tiver a oportunidade de não conhecer, pesquisa, conheça, porque, a mina é a rainha, na minha opinião, a rainha do rap. Pedagoga, amante do rap, mãe, tá ligado? Pode-se dizer historiadora, porque as histórias que constrói, que faz. O que a Samira, ela pensa daqui para os próximos anos? O que ela tá fazendo? Vai fazer ainda mais? Nesse momento, iniciei uma pós-graduação, né, em História da Cultura Brasileira, porque para mim também é muito importante essa questão racial no meu dia a dia. As lutas pelo movimento, principalmente a mulher preta, que a gente sabe aí que dentro dessa pirâmide a gente está sempre abaixo, em posição mais de servidão, objetificação. Então, para mim é muito importante eu conhecer tudo, o nosso trazer, né, para o meu cotidiano também o passado, conhecer, saber a história dos povos escravizados, que nós não somos escravos, né? Nós nos tornamos escravos, não foi por queremos, força de vontade. Nós descendemos deles. Nós descendemos deles e somos descendentes não de escravos, somos descendentes de reis e rainhas africanos. Essa que é a parada, né? Então, a gente não é descendente de escravo, nós somos descendentes de reis e rainhas africanos. Isso. E a nossa história, ela é apagada devido à questão da escravidão no Brasil, o racismo que até hoje velado e escancarado, né? Podemos dizer. Então, devido a esse apagamento histórico, eu me sinto na obrigação de conhecer, me
me preparar ainda mais, porque assim, a questão histórica também racial, ela também, para mim, vem... Todas as minhas opiniões, o meu embasamento vem das minhas vivências. Não é só teoria, livro, o que eu vejo, aprendi na sala de aula. Não, eu aprendi no dia a dia, entendeu? A gente sabe quando às vezes você tem uma condição de ocupar até um cargo melhor e você vê que você não ocupa pela sua estética, não pelo seu preparo. Eu sei o que é você também ser mal vista pela sua estética, você ser perseguida, você sofrer uma agressão e você escutar, bate nessa macaca. Então, é por quê? Pelo seu estético, né? Pela sua cor, pelo seu cabelo. Sim. Então, isso daí eu sei porque eu vivi desde a infância. Eu sei o que é, né? Então, mais do que isso, eu quero ter mais conhecimento para poder, dentro do meu ambiente profissional, fazer um trabalho realmente de educação antirracista. Da base, lá na base, lá no comecinho. É o meu sonho, assim, é uma coisa que eu quero me preparar profissionalmente para trabalhar muito nas questões étnicos raciais. Dentro lá da comunidade, né? Fiquei 1 ano afastada devido a um problema que eu tive grave de saúde, continuar com esse trabalho de liderança comunitária dentro lá do Juscelino, porque ao mesmo tempo que a gente faz eu fiquei esse ano afastada do Cine, mas fazia algumas ações de assistencialismo individuais, né, de a doação de alimentos, roupas, material escolar, que eu estava tendo uma parceria aí com o Léo do Joias para a gente fazer essa arrecadação, porque também a minha realidade não é distante das pessoas que eu ajudo, entre aspas, porque a gente se ajuda mutuamente. Tá todo mundo no mesmo, tá todo mundo no bar. Quando chega pra mim, assim, às vezes, Samira, olha, a gente tem uma remessa aqui de cestas básicas, são tantos nomes. Eu posso fazer minha inscrição? Pode. Então, às vezes, as pessoas que eu pego ali o nome e faço, ai, muito obrigado. Não é obrigado, porque a minha realidade é a sua. Eu também crio filho sozinha, eu também sei o que é atrasar uma conta de luz, eu também sei o que é passar uma dificuldade. Então, a minha realidade... Eu comporto do seu mesmo sentimento. Exatamente. Mano. Então, por isso que vem com mais força ainda a minha força de vontade de ir atrás. Quando alguém manda uma mensagem pra mim e fala assim, ai, me ajuda com uma cesta, me ajuda com material, me ajuda com roupa, me ajuda... A minha força de vontade de ir atrás se torna muito maior porque eu sei exatamente o que é isso. Eu vivi na pele, eu vivo até hoje, né? A gente passa por altos e baixos, né? Depois que eu tive esse problema de saúde, ficar em questão de INSS, fiquei aí um pouquinho mais, né? Vamos dizer, danada. Então, eu sei o que é de perto, eu vivo isso, então não existe essa questão que é uma pessoa lá de fora que tá vindo aqui te ajudar, não, é uma pessoa que compartilha do seu, porque é muito fácil você olhar uma pessoa que tá precisando, às vezes você falar assim, ai, é só ir carpir um lote, é só fazer isso, é só fazer aquilo. É fácil quando não é você que passa, ou quando você não passou, porque quando você tá dentro daquela bolinha ali, que na sua casa não falta um alimento, que nunca cortaram sua luz, que você tem água, você pode ter acesso a um lazer, a um passeio melhor, é fácil você condenar as pessoas que precisam, né? Mas quando você viveu essa mesma... Tá na pele, tá desenhado. Te ajuda a olhar com olhos, né, de mais proximidade àquela pessoa, né? Então, para mim, eu quero muito continuar nessa liderança, ajudando a minha comunidade, ajudando as mulheres ali que são próximas a mim, em questão de histórias, que a gente vive histórias parecidas. Tinha até conversado com você sobre a gente começar a realizar umas batalhas de slam lá no Juscelino. Queria fazer trazer essa cultura da poesia para dentro da comunidade. Bora, né? A gente vai fazer isso daí, tenho certeza. Eu tenho, para mim, esse daí é dentro ali na minha lista de projetos, é trazer o slam para dentro da comunidade. Sim. Porque é uma coisa também que eu gosto muito, eu gosto de escrever às vezes. Participei de uma batalha na Tiradentes pela primeira vez e ganhei, fiquei super feliz. Então, eu acho que esse acesso também à cultura... a gente não pode brilhar só sendo... Como assim, as pessoas dizem que o povo preto só brilha quando é jogador, ou quando é pagodeiro, ou quando é MC. Funkeiro. Entendeu? Não, a gente
tem condições de brilhar em diversas esferas, né? Sendo professores teóricos. Sendo professores, sendo artistas, sendo apresentadores, sendo cineastas, como o nosso amigo lá, o Barbosa, sendo coordenadores de projeto social, como a gente tem lá o Felipe, o Maurício. Então, a gente pode brilhar em diversas vertentes. E quando isso vem de pessoas que vêm mesmo da comunidade, para mim tem um ponto muito maior, o significado é bem mais, para mim, né, importante do que quando é alguém de fora que vem implantar algo e tá aí para vocês. Filantropos que só de fato querem fazer em prol dos seus interesses, não fazendo pelo coração. Exatamente. Então, para mim, eu acho que os meus de questões profissionais, esses são meus planos. Pessoais, espero continuar aí cuidando da minha saúde, ficar bem, para poder cuidar dos meus filhos crescer, oferecer a educação de qualidade para os meus filhos. Oportunidade, já passar a visão daqui a pouco um que já vai para o ensino médio, já vamos fazer uma ETEC, já porque... tô pegando no pé do Rafael porque isso. O grande lance no final mano, a mamãe muitas vezes vai poder ter... Exatamente. Com o tempo, a mamãe tem um dinheiro para bancar a faculdade ali, para você poder ter um acesso à educação. Mas vamos estudar aí para você fazer uma faculdade de graça, uma USP? Sim, exatamente. Pô, vamos lá. Porque assim, eu me sinto muito feliz, porque dentro do meu ambiente familiar, né? Que se eu for colocar minha mãe, os meus irmãos, eu fui a primeira a conseguir uma formação. Né? E isso para mim é muito importante, porque da onde eu vim... Você quebra a barreira, mano. Da onde eu vim, as coisas que eu passei, tudo que eu fui condicionada, é um prêmio, é um troféu, cara. Sim. Tem horas que eu paro e eu penso assim, eu falo assim, caramba, eu consegui. Porque foram 4 anos de muita luta, né? A gente passa aperto financeiro, como eu cheguei a comentar com você, eu tive o problema, né? Eu tive um câncer de ovário durante esse processo da faculdade. Nisso também tive problema de depressão, porque você sabe, quando você recebe um diagnóstico desse, que é uma doença grave, você já imagina que você não vai sair dessa, você já começa a pensar o que vai acontecer com seus filhos. E eu devo muito ao meu professor Marcos, né, que eu mandava para ele, professor, estou pensando em desistir, professor, eu acho que eu não vou conseguir terminar. Você vai conseguir, você vai terminar. Não consegui entregar tal trabalho, assim, mas dentro de, né, apresentei laudos, atestados. Olha, Samira, não conseguiu? Eu estendo o prazo um pouco mais para você. Manda pra gente, sabe? Então, isso também é importante, porque o professor não é só estar dentro da sala, passar uma atividade. Não, a gente também tem essa questão humana, né? Que a gente tem que olhar cada um como um indivíduo, não é o coletivo, é individualmente. E quando você passa a ter essa percepção, você se torna, como um ser humano, melhor, e como profissional, acho que melhor ainda. Então, para mim, esse momento também foi um momento de evolução pessoal, espiritual, porque eu me aproximei mais à questão das religiões de matrizes africanas, frequento centro umbandista. A questão histórica também, uma questão de história para mim, de seguir as religiões que vieram dos meus antepassados, porque a gente sabe que existe um preconceito enorme sobre isso. E eu gosto muito de falar sobre isso, quebrar esse tabu, né? Então é muito importante, tanto que hoje eu vim com a minha guia de Oxalá, para também representar a minha religião, porque a gente sofre muito essa questão do racismo também religioso, né? Sim. E dentro de todo esse ano que eu passei de 2022, foi um ano muito louco por causa dessa questão de saúde. Agradecer todas as pessoas ali que eu não contei para muitas pessoas, falei para poucas, porque a gente sabe também que é uma coisa que você não quer anunciar no jornal, você não quer pular estampado, mas as poucas pessoas que ali eu contei, elas não deixaram minha peteca cair. Quem foi ali comigo direto no hospital, quero homenagear minha amiga Michele. Muito obrigada, Michele. Eu acho que se não fosse você, eu não teria conseguido ter passado por esse momento tão difícil, sabe? A Michele segurou a minha mão de uma forma que ela não deixou a minha peteca cair. Quando eu pensava que, Michele, amanhã eu tenho um médico, não sei o quê, sabe? Ela tava, vamos juntas, sabe? Isso foi muito importante. A minha família biológica, por parte de pai, uma tia também do interior, foram pessoas que me abraçaram, me ajudaram muito, né? Então, eu tenho, acho que gratidão. Eu falo assim, desde quando eu
me encontrei sozinha até os dias de hoje, eu me classifico como uma pessoa sobrevivente. Que eu passei por coisas horríveis, mas eu consegui sobreviver. E é assim que eu levo o meu dia a dia. Tudo que vem, eu falo, eu sou sobrevivente, eu vou conseguir. Eu sou sobrevivente, eu vou conseguir. Por mais que a gente desanima, porque a gente é ser humano, não vive sempre no otimismo, né? Eu seria hipócrita se eu falasse que eu sou... Todo momento da minha vida é otimista. Claro que eu tenho meus momentos pessimistas. Mas dentro desses momentos, eu busco forças na minha fé e busco forças em tudo que eu já passei, que eu sei que se eu passei por aquilo, vai dar certo. Vou conseguir. Isso é muito... Mano, ó, chega até a me arrepiar, tá ligado? Porque a gente tá no corre do dia a dia. Eu vim do outro trampo pra cá e a gente tava no contato pra você colar aqui pra fazer essa entrevista. E, meu, às vezes as coisas, elas têm que acontecer. Tudo isso que você falou, mano, a sua história de vida, mano... É uma história de muita inspiração, tá ligado? E chegou a me arrepiar agora, mano, porque eu trago isso muito pra mim, né? O apresentador, ele tem as fendas dele, os rasgos dele sobre a trajetória. E cada pessoa que eu entrevisto aqui, eu me conecto de uma forma e tento trazer isso aqui pra minha história, mano. E eu vi muito a minha mãe em você, tá ligado? A força, a garra, tudo que você passou. E você tá aí hoje podendo... contar essa história, tá ligado? Pra mim, mano, é uma honra pra família Periferia no Ar como um todo, tá ligado? E eu quero te agradecer a oportunidade. Eu ia até falar, mano, conta o que você precisa contar dos próximos... Os próximos projetos, eles estão aí. Sim. A Samira simplesmente é, mano. Exatamente. Então, não teria forma melhor pra terminar essa entrevista com a sua própria fala. Falando de si, das suas realidades, da sua luta. E agora a gente finaliza com uma parada um tanto... importante, que é que você complementa tudo isso que você falou numa palavra só. Certo. E agora eu te pergunto, um sonho. O meu sonho pessoal é saúde para continuar criando meus filhos, e o meu sonho é ver as pessoas alcançando os seus sonhos. Eu quero ver a quebrada formada, eu quero ver os meninos alcançando os lugares que realmente foram ditos que não eram nossos. Um livro, uma série ou um filme? Os três. Pode falar. Um livro é Elza Soares, maravilhosa. Uma série, Olhos que Condenam. E um filme, eu gosto muito de Harriet. Uma música, novamente? Meu Filho e Minhas Regras. Mas eu vou falar uma outra. Eu acredito, do Facção Central. A sua maior conquista? O meu diploma. Qual a sua base ou o que te inspira? Minha família. De quem você é fã? Sou fã dos meus filhos. Uma palavra que define a Samira? Sobrevivente. Pra finalizar da melhor forma, eis aqui uma mulher assim sensacional que declamou a sua história, que através da educação mudou e vai mudar a vida de outras pessoas também. E eu gostaria de te agradecer muito, Samira. Papo reto, obrigado. Eu que agradeço, De Gabriel. verdade, Muito pela obrigada. entrevista. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com você, porque você é um menino que eu vi crescer. Eu fui abraçada pela sua família, né? Participava dos almoços de domingo. A gente, sempre que pode, se encontra, estamos juntos. Eu e a Sandra tivemos filhos praticamente juntas, né? São criados como melhores amigos. Então, para mim é uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho de mim, um pouquinho das coisas que eu passei. E principalmente vindo de você, né? Porque às vezes a gente não enxerga o que as pessoas enxergam da gente. Quando você fala assim, nossa, uma grande mulher e tal, às vezes eu não enxergo isso em mim. Você é fenomenal, Não mano. enxergo, mas vindo de você é mais do que um presente. Eu me sinto muito honrada, muito feliz de ver você aqui. Eu tenho certeza de onde sua mãe tá. Ela tá imensamente orgulhosa pelos filhos que ela colocou aqui nessa terra. Então, eu que te agradeço, eu que te dou parabéns, eu que fico imensamente feliz de ver você aqui ocupando esse espaço. E é isso. Muito obrigada mesmo, porque eu tô me sentindo honradíssima de estar aqui. Tamo junto, Sami, daquele jeito, brasileiro. Aí, só pra te falar, pra todos vocês, a educação transforma e ela vive. Se você gostou dessa conversa, acompanhe os próximos episódios e siga o nosso canal. Diferente dessa forma, não tão distante. De lá, Periferia no Ar.